Primeiramente, eu queria agradecer, né, agradecer, assim, a todas as pessoas que, no decorrer da minha vida, me incentivaram, me fortaleceram, né, o Movimento Negro Unificado, as organizações, ao Quilombo do Urubu, né, os companheiros e companheiras que me antecederam, né, essa luta a gente sabe que não vem da agora, né, não somos o início, né, somos continuidade de um processo de reflexão, né, de prática, né, como diria o Paulo Freire, né, da prática, a gente ficar pensando a nossa prática, né, nesse fazer cotidiano, constante, né. Então, primeiramente, eu reconheço isso, né. Luciana está aqui, aí falou comigo, eu acho, né, ela, em nome dela, eu acho que representa bem falar de todas as mulheres negras, né, as mulheres que cuidaram de mim, né, cuidaram de mim e me fortaleceram para que eu chegasse até o México, né. Parece algo trivial, assim, parece algo, né, assim, a gente que está já nesse caminho, parece algo assim, que beleza, não, né, mas assim, eu sou de uma família de 9 pessoas, né, eu tenho 9 irmãos e meus pais são semi-analfabetos, né. Eu diria que meus pais, eles são a segunda geração depois, né, do processo do escravismo, né, a segunda ou a terceira geração, e até hoje vivem as consequências desse desastre, né, desastre humano que aconteceu. O que me motivou a trabalhar sobre racismo ambiental foi justamente a partir de uma percepção, né, do processo de formação no movimento negro, que me fez perceber que dos movimentos sociais, né, de vários grupos pastorais sociais, né, então assim, que me fez perceber que eu sou um corpo negro, assim como minha família, somos corpos negros, constantemente deslocados dos nossos lugares, né? Haja vista todo o processo do sistema escravista, mas mesmo depois disso, né, depois da escravidão no Brasil, né, do processo de abolição, os nossos corpos, eles continuam nesse intenso processo de deslocamento forçado, né? E eu pesquiso atualmente comunidades pesqueiras, quilombolas, que estão situadas aqui na Ilha de Maré, pode ir passando, porque aí tem até imagens também de lá. Aliás, não, eu vou voltar um pouco, porque eu acho que isso, eu estou me apresentando para poder contextualizar, né? É, então, então, eu pesquiso em Ilha de Maré sobre essa questão toda, né, das ameaças, dos grandes empreendimentos, de como isso tem chegado, especialmente a partir da década de 50, né, com a indústria petroquímica. Mas antes disso, eu diria que após, no período escravocrata, essas comunidades se formaram, né, com as suas fugas ali, tem vários relatos de como isso aconteceu, nas resistências à escravidão, e que, digamos que eles passaram 50 anos ali invisíveis, né? Totalmente invisíveis pelo Estado, abandonado de toda forma, né? Como a gente sabe que foi o processo pós-abolição. E na década de 50 começa a aparecer os grandes empreendimentos lá em Ilha de Maré, né?
Só que eles continuaram sendo invisíveis, né? O que é, na verdade, uma característica do racismo ambiental, como os teóricos, né, que teve origem nos Estados Unidos, né, formulam essa ideia, né, de que os grandes empreendimentos chegam em áreas onde já estão habitadas por comunidades negras ou comunidades indígenas, outros povos, né, que foram colonizados, e elas chegam e ali não, aqui não tem ninguém, né, aqui ou se tiver também, quer dizer, eles sabem que tem, né, porque é muito difícil os estudos não comprovarem a existência dessas pessoas, né. Então, assim, independentemente se eles têm consciência ou não, se essa população estão morando e vivendo da pesca ou sobrevivendo às suas formas tradicionais de economia e tal, isso não importa, não importa, né? Então, deixa um passivo ambiental gigante, né? Desastroso. Recentemente, inclusive, muitos estudos têm comprovado o alto índice de contaminação por metais pesados na população jovem, criança, né, de Ilha de Maré, nos pescados, né, no caranguejo, nos manguezais, enfim, isso para dizer, eu acho que quem está aqui, né, quem vai para o México, foi o que me motivou, eu fiquei pensando, né, eu vou escrever um plano de trabalho, um plano de estudos que eu, né, vá para o México e, sei lá, desce, sei lá, aqui no México, apesar de que eu sei que, por exemplo, está ali na fronteira com os Estados Unidos, né, eu imagino como que o que representa isso, né, do ponto de vista do imperialismo mesmo, da violência, né? Se os estadunidenses em movimento negro lá, né, formularam esse conceito de racismo ambiental ali, né, em suas comunidades, nos seus bairros, né, com a chegada de grandes indústrias, imagine no México, né? Então, assim, isso me motivou a poder chegar e com esse objetivo, né, de aprofundar os estudos sobre racismo ambiental, conflitos socioambientais, estratégias de mobilização, porque, assim como o João Reis sempre afirma, né, que onde teve escravidão, teve resistência, né, então, assim, essa é uma máxima, então, eu não iria fugir dessa mesma, digamos assim, mirada, né, eu queria perceber, sim, tem racismo ambiental em México, existe racismo ambiental, existe resistências, lutas, como é que a população negra, né, no México, como é que ela sobrevive, né, da pesca, como foi o processo, né, do escravismo no México e pós-escravismo, enfim, aí cheguei a esse plano de estudo, foi aprovado, né, então, fui aprovado, fiquei muito feliz, né, na minha família de 9 pessoas, foi uma festa, como também foi uma festa o meu retorno, né? Só para compartilhar com vocês, assim, foi muito massa. Até hoje, na verdade, eu estou distribuindo lembranças e assim, recebendo, né, assim, todo um carinho, assim, que eu nunca imaginava que eu ia vivenciar isso, né? Então, pode ir passando. Assim, na minha caminhada de militância e de pesquisa, eu sempre fui para o viés mais contracolonial mesmo, né? Apesar de que isso não significa que eu não reconheça, não valorize, né? Contribuições né, sociólogos e antropólogos europeus, né, ou de descendência europeia, né? Porque eu acho que também isso não invalida, né? Acho que a gente tem que ter essa sabedoria para saber lidar com essas coisas, né? Tem coisas que realmente tem que ser jogada no lixo, digamos, mas tem coisas que talvez a gente consiga aproveitar, né? Mas, assim, a minha metodologia do trabalho em campo, eu parti muito da ideia, assim, da cosmovisão africana, né? Que é a ideia do início, meio, início, né?
O Nego Bispo tem falado muito disso também, tem provocado muita gente. Mas não só ele, né? Muitas mães de terreiro de candomblé que eu conheço, né? A mãe Estela de Oxóssi, ela escreve também sobre isso, né? Então, assim, até antes de Nego Bispo, né? Eu acho que Nego Bispo ele bebe dessas fontes aí, que vêm de longe, né? Que essa ideia, não, peraí, tudo acontece por aqui, né? Esse negócio de que depois vai passar, né? Que a gente está numa linha, né? De progresso, de que a gente vai chegar no momento em que vai estar todo mundo, né? Numa situação desenvolvida, digamos assim, né? Saindo do zero, né? Inclusive, talvez uma coisa que me impactou numa visita que a gente fez lá na UNAM, foi as obras de artes, né? Aí o nosso amigo, nosso querido doutor Emanuel está aqui, mas me impactou muito porque as obras de arte que eu, ao meu ver, elas estão muito numa perspectiva assim futurista, né? Ou muito progressista, ou muito, como que diz assim, antes era manual, agora é altamente tecnológico, né? Assim, pelo menos é uma sensação que eu tive, né? E aí isso me provocou muito. Aquela visita, inclusive, eu queria agradecer, porque ela foi muito importante para mim, né? E eu acredito para o grupo todo nosso que a gente conversava sobre isso. Eu até provocava, sim, mas quem construiu essa UNAM tão grande, né? Era para ter aqui as fotos daqueles que estavam ali, né? Né, sei lá, enfim, os filhos deles continuam aqui estudando, ou os netos, né? Ou como é que está isso, né? Enfim, porque eu acredito nessa ideia de início, meio, início, né? E foi com isso que eu fui a campo, né? Eu fui a campo, eu disse, ó, é possível que o meu plano de trabalho ele favoreça o contato com lideranças, né, locais. E aí o professor Rodrigo Armada ele foi importantíssimo também, né, assim como a professora oh meu pai, que oh, Mariana Mora. isso, Mariana, sim, oh meu Deus, como é que eu vou esquecer de Mariana? Mariana não tem como esquecer, mas porque eu estou aqui pensando. Enfim, mas ela também foi importantíssima, assim, né, no sentido de contribuir com os contatos em loco, né, eu fui ao estado lá de Veracruz, visitei as comunidades, daqui a pouco vai passar as imagens também, fui também em comunidades pesqueiras lá de Oaxaca, no litoral do Pacífico, né, então fui em comunidades no litoral do Golfo do México, né, e no litoral do Pacífico, e a partir de contatos, assim. Então, fiz os primeiros contatos, e aí aquela ideia, né, uma liderança-chave, ela articula outras, e essa articulação vai favorecendo todo um processo de relação. Aí foi isso que aconteceu, depois eu fui para a observação direto, como eu falei, fui a campo, fiz conversações, entrevistas, depois eu fiz, até por uma questão do cuidado com a língua, né? Porque isso é um grande desafio que qualquer um da gente que vá, né? Eu senti diferenças, inclusive, linguísticas, assim, do pessoal, dos pescadores das comunidades de Veracruz, em relação aos pescadores das comunidades de Chacao, lá em Oaxaca, né? Tem diferenças, o jeito de falar, o tempo, né? O ritmo, assim, realmente em Chacao mesmo, assim, é mais acelerado, parece, né? A expressão, né? Enfim, mas foi interessante. Aí eu usei como estratégia também pegar o contato telefônico do WhatsApp, para poder continuar um diálogo,
né, continuar um processo de aferição da pesquisa, né, das entrevistas, né, de muitas coisas que eu escutei, que realmente assim ia confirmando um pouco dessa hipótese, dessas intuições e dessas reflexões que eu fazia, né, sobre o que significava o México ali perto dos Estados Unidos e a questão do racismo ambiental e por aí vai, né? Então, isso foi, eu acho que foi, metodologicamente, foi muito valioso para mim, né, que não domino o espanhol, né? Eu fui aprendendo, inclusive, no processo. Então, consegui fazer uma sistematização, né? Eu utilizei a estratégia não só de gravar as entrevistas, como também de fazer, de produzir fotos, né, imagens, inclusive imagem via satélite, né? Eu descobri isso, inclusive, em campo, porque eu tenho um aplicativo que eu sempre uso para caminhar, né? Isso é uma coisa que eu usei muito no México. Eu fui pouco em baladas, em festas, né? Em coisas assim e tal, mas eu andei muito, né? Aonde eu morava, por exemplo, ali no Pelo Sul, eu andei muito, andava assim em raios, né, de 8 quilômetros, 10 quilômetros, o Estádio Azteca, ali, tudo eu andava por ali, tudo, né? Então, assim, aí eu fui conversando também com as pessoas e fui registrando isso do ponto de vista etnográfico, lá nas comunidades em que eu fui, né? E isso me ajudou muito, pode ir passando. Essas imagens, aqui eu já falei sobre de Maré, né? Que é um território ameaçado, pode ir passando, que eu já estou finalizando a minha apresentação. Porque eu sou muito prolixo, então eu vou tal, mas vai segurando. Sim, essa imagem aqui eu acho importante para aferir isso, né? Que onde tem a opressão, a violência, tem a resistência, né? Das comunidades. Então, essa foi uma audiência pública que aconteceu na Assembleia Legislativa no estado da Bahia, em que foi protocolado um dossiê que as comunidades fizeram sobre os graves crimes ambientais que estavam acontecendo. Foi muito, você vê que o pessoal tomou conta do plenário da casa, né? Porque justamente a Assembleia Legislativa é a casa do povo, né? Então, assim, isso tem um simbolismo muito forte. Essas são as lideranças de lá da comunidade. Pode passar. Esse aqui, esse eu não vou ler, né? Assim, mas eu vou falar de um modo geral. Enquanto eu estava em campo, né, em 21 de janeiro, eu recebi essa denúncia das lideranças de Ilha de Maré, de que houve uma explosão e que houve, né, a situação estava muito grave de poluição atmosférica. E, assim, foi muito forte também para mim, porque eu disse, poxa, porque eu tinha, assim, já estava pensando em Tuxpan, que é lá no litoral norte de Veracruz, que também tem indústrias petrolíferas, né, e gasodutos e etc. Mas pode ir passando. Então, aqui mais ou menos foi o mapa, eu já falei, né, que eu fui visitar essas comunidades no litoral do Pacífico e no litoral também lá de Veracruz, né? Aí visitei, na verdade, a comunidade de La Mata, a comunidade em Veracruz mesmo, a comunidade chamada Mandinga, né? Esse nome para a gente é muito familiar, né? Mas quando eu escutei isso, eu digo, não é possível, né? Mandinga e tal, né? E sem falar da importância de Veracruz toda, do ponto de vista do quilombismo mesmo, né? Do histórico de aquilombamento, de luta, de resistência, né? Das comunidades pesquisadas pelo nosso amigo Patrick, né? E Joyce também, né? A pesquisa também sobre as fumegeira, né? A produção de fumo pelas mulheres, né? Pode passar, por favor. Então, Mandinga me chamou muita atenção. Quando a gente chega na comunidade, a gente é recebido assim por essa canoa, assim, né?
essa canoa com o nome Mandinga, e aí, assim, aí dali para até chegar na comunidade, a gente anda mais ou menos 1 quilômetro, 2 no máximo. E no percurso, eu senti, assim, eu fiquei muito impactado com o som, né? Porque, assim, você tinha uma estrada, né, já asfaltada e tudo, e tinha muitos carros passando, e quando passava, quando não tinha carro, aí tinha um pássaro, um corvo, que fazia um canto, assim, sabe, que eu ficava arrepiado, assim, andando no caminho, e eu escutando o pássaro, porque, na verdade, ele estava gritando, anunciando o que estava acontecendo, né, na comunidade, mesmo sem eu conhecer, né, eu fui passando e tal, e só depois que eu disse, meu Deus, não é possível, pode passar. E também, nesse caminho, você vai vendo sinalizações dizendo, aqui é uma comunidade pesqueira, comunidade afro-mexicana, pesqueira, cuide do meio ambiente, né, cuide da natureza. Em um poste você via isso, e no outro poste você via vendo áreas por tantos hectares, valor X, né? Então, tudo isso foi meio que mexendo também na minha cabeça. Aqui, essa foto é a entrada. Eu subi, né, um mirante que tem lá, e aí saquei essas fotos. Eu saquei a foto de frente, né, assim, e peguei o braço de mar com os manguezais, né, onde o pessoal tira ali a ostra, tira o sustento, né, muitas famílias, né, mais de 100 famílias foi relatado para mim, e depois eu virei a câmera para tirar a foto, né, do outro lado, e tem esse grande empreendimento que está crescendo sobre a comunidade, né, é um empreendimento hoteleiro, assim, né, pode passar. Em La Mata, eu fui, na verdade, até muito ousado em chegar em La Mata. Confesso que eu não tinha ainda acordado com o meu orientador, né, com o Rodrigo, assim. Eu ouvi falar, né, sobre o que estava acontecendo, que teve um derramamento de óleo e tal, nessa região, então eu disse, não, eu estou aqui já no município no município de Veracruz, né, estou no estado de Veracruz, então eu vou dar um jeito de chegar lá. E no meio do caminho eu mandei uma mensagem para o meu tutor, né, eu estou falando isso que é interessante, porque eu acho que a comunicação que vocês vão fazer lá com o orientador, com as pessoas, né, a comunicação é fundamental, né, então, quando eu disse para ele, eu estou indo para Tux, ele ficou assim meio assustado, aí também me deu até um contato de uma pessoa, mas assim, quando eu cheguei lá, eu fiquei muito impactado, pode subir a imagem, porque eu cheguei na colônia, na cooperativa de pesca, e eu queria falar com alguém, né? Mas aí eu senti uma hostilidade, eu senti assim uma hostilidade que não queria conversar e tal, inclusive me falaram comigo que não era para tirar foto da cooperativa, né? E aí eu fiquei assim bem preocupado com isso, porque eu estava lá no extremo norte, né, do México, ali, né, no litoral, é, e lá tem um grande empreendimento que está se instalando, um gasoduto, que está vindo do Texas e está cruzando, né, e a ideia é cruzar todo o litoral de Veracruz, é, um mega empreendimento. Isso foi o que eu ouvi falar, né? Mas quando eu cheguei lá, eu vi que já tem anos de encurralamento pesqueiro, né, como o pessoal de Ilha de Maré tem falado. Anos de violação, anos de sofrimento, anos de chumbo, de metais pesados, né? Porque aí tem gasodutos, tem uma série, a indústria petroquímica é muito forte. Essa parte azul é onde é a comunidade,
né? Então, assim, essa parte azul mais clara foi o que eu falei, né? Que eu precisei usar um aplicativo que eu uso de caminhada para poder entender o que está se passando ali. Porque como eu não podia, quando eu vi que não podia tirar foto, o presidente da colônia falou, da cooperativa disse que não podia, aí eu entendi, né, que o clima era pesado, que não dava. Aí eu usei isso. Aí saí, né, no outro dia tirei a roupa de pesquisador, né, eu acho que é também importante quem vai, né, tá um pouco nessa coisa de se preocupar com isso, né, porque somos corpos estrangeiros, né, somos corpos estrangeiros, né, então, e nós somos notados, né, e eu fui muito observado, assim, eu senti isso. Então, nesse dia, eu me travesti um pouco, assim, de turista, né? Botei tal, aí fui lá na praia, note que vai para minha caminhada aqui bem pelo litoralzinho. Aí pronto, quando eu chego em casa, quando eu chego lá no quarto, né? Que eu olho as imagens, eu digo, nossa senhora, porque caminhando não dá para ver, porque são muitas árvores que colocaram no caminho. Não dá simplesmente para ver o nível de vulnerabilidade que essa comunidade, e não só essa, como outras tantas que tem, porque na entrada ali tem uma lagoa, né? E tem várias comunidades pesqueiras afro-indígenas africanas, né? Enfim, pode ir passando. Aí a imagem também foi revelando que tinha além, aqui, como eu falei, né? Aqui tem essa laguna, que tem várias comunidades, aqui é a comunidade em azul, e mais para frente tem uma termoelétrica, né? Que eu não via nessa outra imagem. Então, assim, é incrível, eu acho muito importante a gente usar, né, quem for a campo, né, se puder usar esse tipo de instrumento, eu acho que pode ajudar a fazer leituras. Pode passar. E, assim, uma outra coisa que eu ficava observando era em relação à questão do racismo institucional. O racismo ambiental, o racismo institucional, claro que o racismo estrutural, ele abarca tudo, né, como a gente mais ou menos tem refletido, mas o racismo institucional, eu via muito o racismo ambiental e tal, claro, o racismo institucional está ali, mas estava meio que nas entrelinhas. Mas quando eu vi essa sinalização na frente da comunidade de Tuxpan, aí me chamou muita atenção, porque um corredor, a comunidade, ela se entende como uma comunidade pesqueira tradicional, né? Inclusive tem muitos bares, muitos restaurantes, né? O que é servido, né? Lá são o pescado dali da região, certo? E aí, quem coloca a placa, quem sinaliza a placa, né? Geralmente é a prefeitura, né? O governo local, e justamente está ali, corredor gastronômico La Mata. E eu fui para um diálogo com alguns pescadores lá, com o pessoal, e eles disseram, aqui é nossa comunidade, porque, assim, corredor gastronômico é um nome tipo, né? Então, assim, tanto a invisibilidade como digamos assim, o uso de outras palavras, né? Usar um vocabulário para poder mascarar, né, a realidade, também isso é racismo, né? É racismo ambiental, é racismo institucional. E isso, aí eu tirei foto disso, eu disse, a parte verdinha lá é a parte que eu caminhei, ali onde está a placa, a sinalização e tal. Pode passar. E também vi que havia uma grande mobilização dos pescadores da região de Veracruz, porque realmente houve um vazamento de petróleo, né, em plena Semana Santa, né, isso eu acho importante frisar, porque a Semana Santa, como aqui no Brasil, vocês sabem que é a semana onde se, tradicionalmente, né, religiosamente, digamos assim, se consome muito pescado. Imagine no México que
vocês que forem visitar, é o que vocês vão conhecer o México, vocês vão ver que a cultura católica, né, a religião católica, ela é muito forte, né, inclusive nas ruas, em todo lugar, né. Então, imagine, por exemplo, você ficar, os pescadores do litoral de Veracruz não terem como vender o seu pescado. E teve muitas mobilizações, muitas lutas, muitas, né? Pô, o que está acontecendo, né? Inclusive iniciativas, né, que os pescadores e pescadoras fizeram para poder limpar, né? Tentando limpar para, né? Mas só que passou, na verdade, mais de um mês para que se pudesse identificar qual foi a causa do problema, né? E a governadora, né, local, ela teve um comportamento muito assim, é, muito equivocado assim em relação ao caminhamento em relação a isso. Pode passar. Então, eu, Zapotalito, lá em Oaxaca, no México, pode passar. Logo na entrada dessa comunidade, a gente vê eu vi uma coisa que eu nunca vi, apesar que lá, no, lá na comunidade de lá de Veracruz, eu vi, é, a canoa, né? Eu vi a canoa ali na comunidade, eu disse, nossa, que interessante, né? Uma valorização da identidade pesqueira. Mas em El Zapotalito tinha essa escultura logo na entrada, né? O pescador. Aí eu disse, aqui realmente deve ter uma galera que está vivendo da pesca, está vivendo bem, né? Só que não, pode passar, porque também eu tinha lido um artigo que a professora Mariana tinha me indicado, que falava sobre racismo ambiental em Chacau, né? Então, assim, onde está o pontinho azul é onde está a comunidade, e aqui em vermelho é onde tem a sinalização de um problema que foi feito pelo governo local, né? Eles, na verdade, essa lagoa, ela é um complexo tem um complexo de ilhas, e tem uma entrada, tem duas entradas, na verdade, de água para poder, digamos assim, alimentar a vida na lagoa. Mas o governo local fez um infeliz projeto de tampar a entrada desse canal, a entrada dessa lagoa, né? Para favorecer alguns empreendimentos japoneses e de outros grupos multinacionais, segundo as lideranças, né? E aí, só que os empresários não quiseram mais e aquele passivo está lá até hoje, né? Já são mais de 15 anos nessa mesma situação. O mar não consegue entrar na lagoa para poder oxigenar, né? Para poder gerar vida, né? Como sempre fez. O impacto do ponto de vista econômico social ali para aquela comunidade, para as comunidades de modo geral ali, porque na verdade eu não tive tempo, e aí eu fiquei mais em Esapotalito, né? Uma comunidade negra, uma comunidade negra, afro-mexicana mesmo, assim, com características, algumas características indígenas também, dos povos originários locais, né? Os zapotecas que nessa região aí viviam, né? Enfim, mas é incrível, pode passar. Eu fui lá com as lideranças, né? A gente tirou umas fotos, pode passar. Essa foto aqui, pode passar. Ah, não, passar não, subir um pouquinho. Subir um pouquinho. Não, a foto. Ah, não, a foto. Isso. Essa foto aqui, ela não, assim, é porque fica parecendo que o mar está entrando, né? Mas não está, porque onde o pessoal está aqui é mais ou menos uns 3 metros de altura, entendeu? Então, assim, a água não consegue passar.
E esse casal, essa família, esse núcleo familiar, eles estavam justamente nessa hora, eu fiquei assim, só ouvindo eles falando assim, o sentimento que eles tinham em relação a isso. Porque eles viam o mar, né? Um mar forte, é um mar forte, querendo entrar, e eles olhavam para trás e via, né? A lagoa morrendo, os manguezais e etc. E eles morrendo também, né? Por conta de toda a situação. Então, um gravíssimo crime ambiental, né? Enfim, que eu acabei também chegando nesse lugar. E foi perto da Semana Santa, e aí assim já foi também assim um momento muito forte também assim de pode passar. Bom, então acho que ao longo da minha apresentação já falei algumas coisas, né, do ponto de vista conceitual, né. Eu acho que, por exemplo, o México ainda há uma literatura em relação à questão ambiental, né, a questão do racismo ambiental. Não achei assim muitas coisas, né. Eu consegui, na verdade, fazer um paralelo entre a discussão sobre racismo no México, né, com Navarrete, com Mônica, com outras autoras sobre racismo, e com Josefa eu encontrei Josefa Contreras, ela fala sobre colonialismo verde e racismo ambiental. Então, eu consegui, com ela, assim, ter uma visão, que ela vai fazendo toda essa discussão sobre o mito da mestiçagem, né? E trazendo como que o racismo ambiental no México ele é diferenciado, né? Pela própria história, enfim, pela questão do mito da... E a professora, né, Mônica Figueroa, que a gente teve o prazer de conhecer, ela escreve também muito sobre esse processo de racialização e as questões, enfim, pode passar. Então, enfim, não tem como a gente dizer uma pesquisa dessa que é tão corriqueira, né, tão rápida, né, não tem como a gente traçar um resultado final ou se aventurar nisso. Né? O que eu posso compartilhar é que há evidência, né, de racismo estrutural, ambiental e institucional no México, nas comunidades do litoral, que eu consegui ter acesso, né, especialmente, e isso é característico a questão da invisibilidade social, negligência das autoridades públicas, né, muito, o descuido e desvalorização com o patrimônio cultural, material e imaterial dessas comunidades, né, são comunidades tradicionais, antigas, né, comunidades que têm mais de 100 anos nesses lugares, né, que remonta à questão da resistência ao processo de escravidão, e aos povos antigos, né, aos povos, os povos originários mexicanos, né. Então, intensificação dos conflitos socioambientais, restrição de acesso e redução das zonas de pesca, contaminação dos ecossistemas e diminuição do pescado, né, isso foi também muito relatado, inseguridade social, econômica e alimentar. Essa questão da inseguridade social me chamou muita atenção, porque, assim, inclusive, como o nosso seminário é para levantar questões para um debate e essas contribuições nessa interação com o México, essa questão da inseguridade social, gente, é caótica a questão lá dos pescadores e pescadoras no México. Aqui no Brasil também, mas aqui existe, né, a lei que assegura, né, o direito à aposentadoria, a pensão por morte, né, os direitos trabalhistas previdenciários dos pescadores, isso existe, né, seguro-defesa, essas coisas. No México tem políticas também, né, ambientais nessa linha, mas não com o avanço que, digamos assim, a gente aqui conseguiu fazer, mesmo a gente sabe da fragilidade, das deficiências que tem aqui no Brasil, né, sobre o acesso à seguridade social, a direitos trabalhistas previdenciários. Mas aqui no Brasil, é a categoria dos pescadores marisque, pescadores, marisqueiras indígenas, povos indígenas, eles estão classificados na categoria como segurado especial.
Então, eles têm direito à aposentadoria, à pensão por morte, a auxílio reclusão, né? Coisa que, por exemplo, lá não rola, no México. Existe um benefício para uma pessoa quando ela já está incapacitada mesmo para o trabalho, quando ela já está com uma idade bem avançada, e aí ela recebe tipo um LOAS, como a gente tem aqui, né, aquela previdência que não é um direito previdenciário, é um benefício, né? Então, assim, isso me chamou muita atenção, as mulheres gritavam falando disso aí, entendeu? A questão da vulnerabilidade ameaça a existência desses grupos, né? Esses grupos estão ameaçados, assim como no Brasil, né? Muitas comunidades, centenas de comunidades tradicionais pesqueiras quilombolas estão ameaçadas, né? Por conta da violência do racismo ambiental. Pode passar. E também eu tive também a ousadia assim de também fazer, né, algumas recomendações, né, dentro dos limites todos que tem no meu olhar, na minha, sei lá, na minha experiência como pesquisador em processo, né. Então, que o Estado mexicano, considerando os recentes, o reconhecimento constitucional, porque vocês que estão indo agora, vocês vão perceber, acho que também já deve ter tido acesso, e Camila fez a pesquisa dela muito interessante, trouxe contribuições nessa linha, que o México, na verdade, ele só reconheceu a população negra como pertencente, né, à identidade nacional agora em 2019, né? Então, talvez isso aí já remeta a muitas questões, né? E é importante depois aprofundar. Imagine os pescadores, imagine aqueles que não estão no centro, né? Porque quem está a cidade do México é como no Brasil, né? Um país assim que a gente sabe que as grandes cidades tem metrobus, tem metrô, tem equipamentos e tal, que todo mundo fica meio assim anestesiado com o desenvolvimento capitalista, mas quando a gente vai para as periferias, a gente vê que, não. Inclusive, eu tive essa sensação muito forte lá em Oaxaca. Né? Em Oaxaca, eu não sei se é compartilhado com outros que foram lá, mas assim, eu senti assim uma situação de degradação humana muito grande em Oaxaca. A, a despeito, apesar, né, digamos, de que a cultura pulsa, a população afro-indígena ali, né, ela é muito potente em diversos aspectos, mas, assim, eu particularmente fiquei, assim, um pouco chocado com, assim, não sei se também é por uma questão também de geografia, da estrutura, né, dos morros, das coisas lá e tal, mas, assim, mas eu vi também muitos barracos, sabe? Muitas coisas, assim, quando é um processo, assim, meio que de favelização muito grande, é, é, especialmente em Oaxaca, certo? Na cidade. Pronto. Aí, o Estado mexicano desenvolve políticas específicas para a regularização fundiária, né, das terras, porque uma das coisas que os pescadoras falaram foi que não tem, assim, uma política que, digamos assim, isso aqui está assegurado, né, como tem aqui no Brasil, né, a regularização do território indígena, né, com todos os problemas, limites, dificuldades e tal, e isso, já estou acabando mesmo. Mas aqui lá, e engraçado que o México, vocês também que vão para lá vão perceber, ele, no meu ponto de vista, ele é mais avançado em alguns nesse aspecto, por exemplo, de reforma agrária, por exemplo, né? Que teve a revolução e aí a gente viu que teve um avanço, né? Nessa discussão, né, do acesso à terra, o reconhecimento dos povos ali, mas quando você vai para a comunidade mais litorânea, né, lá no caso, o que eu percebi, isso aí não está assegurado. Então, por isso que está chegando o grande empreendimento lá do turismo, né? Por isso está chegando facilmente outros empreendimentos. Entendeu? Então, assim, é urgente que isso aconteça. O que está acontecendo, né? Esse racismo, essa invisibilidade está tornando mais vulnerável ainda essa população, né? Pode passar.
para finalizar, que o governo mexicano desenvolva urgentemente um programa que reabra a Boca Barra. A Boca Barra é aquele empreendimento que eu falei lá, que o governo tampou, já tem mais de 15 anos. Gente, isso é um absurdo. Pela distância, no mínimo daria, sei lá, eu não sou engenheiro, não sou nada disso, mas daria para fazer uma ponte, né? Fazer uma ponte, deixar a água passar, que a água é vida, entendeu? Mas não, entendeu? Está lá, tá. E quem mora lá, né? Será que, por exemplo, se fossem pessoas brancas estadunidenses, como no caso, na outra ponta de Chacauá é aberto, porque na outra ponta de Chacauá, da lagoa, é aberto, e lá tem uma população de turista muito grande, de pessoas brancas, né? Que inclusive ocupam espaços lá que eu vi muitos sendo comerciantes e etc, etc. Entendeu? Eu fui nos dois extremos, na Boca Barra, que está lá fechada e o povo na miséria lá, e fui lá também onde está lá o paraíso do turismo, lá muita gente branca, velho, incrível assim, muitos turistas, né, de diversas partes do mundo, eu acho, né, estavam ali. Mas o outro lado, quer dizer, passa por dentro da comunidade de Deus Apotalito para poder chegar lá, mas não está nem aí. Não está nem aí. Isso aí não me diz respeito. Então, que a universidade também, né, a UNAM é talvez a maior universidade, né, mas que ela desenvolva um programa simples aí para tentar resolver esse problema lá, um programa, um grupo de estudos, sei lá o quê, que vá a campo, que tente restaurar aquilo ali do ponto de vista social, ambiental, não é? Porque é um absurdo isso, pode passar. E que o Estado mexicano combata o racismo ambiental, dê atenção às mulheres pescadoras, que são, se os homens, os pescadores, a comunidade pesqueira ela é invisível, os homens pescadores são um pouco mais invisíveis, as mulheres são muito mais invisíveis, pelo menos foi o que eu encontrei em campo ali, a escuta das mulheres também, que inclusive, nesse lugar que está sendo degradado, elas estão replantando o manguezal, mesmo sabendo que, por exemplo, o estuário ele tá comprometido porque não está tendo fluxo, mas elas estão vendo o manguezal morrer e elas sabem que os manguezais são o útero da vida. E elas, preocupadas com o que está acontecendo com a comunidade, elas têm um movimento que plantam os manguezais. Pode passar aí a última coisa. Pode passar. Eu já falei dessa questão da a gente também realizou um intercâmbio, porque assim a gente e aí eu acho que Joyce e Luciana, que estão aqui, talvez possa contribuir também nessa reflexão, Patrick, né? E outros mais, a gente conseguiu realizar um intercâmbio nessa nossa jornada lá no México, que envolveu vários povos, né? Vários grupos do Brasil, do México, da Colômbia e de Guatemala, que estão passando pela mesma situação de violência, né, de racismo ambiental, de racismo institucional, né? E foi muito interessante, como o encontro mesmo diz, né, semeando redes, né, entre os povos latino-americanos. Então, assim, aí eu diria a vocês assim, vivencie essa experiência de corpo e alma, se jogue o seu corpo nisso, e também os sonhos, né? Bote sementes, semeie coisas, né? Lá estando no México, né? Porque a gente tem que acreditar nisso, né? Nós somos irmãos, né? Somos, enfim, talvez a única palavra que eu aprendi a falar exatamente o seu significado. Mas vai passando. Então, aí isso a gente fez, foi em caráter online. A gente teve uma certa dificuldade também, né, de fazer esse deslocamento lá para Guatemala. É importante trazer isso, né, mas eu acho no sentido da gente avançar, né, no sentido da gente pensar como que a gente favorece que pessoas, corpos negros, né,
negros e mulheres e tal, né, como é que a gente favorece que esses corpos saiam do seu lugar, né, com muito esforço, com muito sacrifício, com muitas questões, vá para um território desse, e não favoreça que conheça ali outras ramificações, outros estados, outros, né, e estão por ali que estão vivenciando coisas parecidas, né, para poder a gente tentar avançar, sonhar com uma América Latina melhor, né? Acho que talvez seja essa a motivação, assim. Então, agradeço muito, eu sou muito grato por tudo que eu vivi lá, por todos os perrengues, por todas as dificuldades, né? A coordenação sabe, né, que eu tive muitas dificuldades também. E aí, assim, os amigos que me acolheram, né? A gente fez uma experiência incrível, todas vocês, eu consegui aprender, eu consegui ser um pouco mais latino-americano, mais humano, mais negro latino-americano. Obrigado. Viu? Obrigada, Gilmar. Gilmar está finalizando aí seu mestrado em Ciências Sociais no Recôncavo Baiano, daqui a pouco aí já está na defesa. Mandamos todas as energias e intencionamos que seja, né, um momento lindo. Obrigada pela partilha da pesquisa. E com isso, agora passo para o Felipe. Felipe também mestrando em Ciência da Informação na UFSC. Felipe, com você. Boa tarde, pessoal. Prazer. Primeiramente, uma honra ser convidado aqui pela cátedra para fazer essa fala. Quero dizer para o pessoal que está indo agora no que eu puder ajudar, fiquem à vontade para a gente entrar em contato, né, compartilhar as experiências. Quero agradecer, né, o professor João, o professor Emanuel, que me orientou lá na UNAM, foi meu orientador lá na UNAM, foi muito solícito sempre, né, e a Camila também, pela parceria de sempre. Eu sou, além de mestrando em Ciência da Informação, atualmente eu sou museólogo aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e eu acho que vou compartilhar com vocês uma perspectiva acerca do que é patrimônio cultural, e como museólogo também colocar em pauta as dinâmicas do poder que tensionam esse tipo de relação, porque para pessoas racializadas a gente tem uma outra lente, né, um outro olhar. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, só um segundo. Aqui. Linha. Perfeito. Vocês conseguem ver? Agora certo? Sim, agora sim? Uhum. Vamos ver. Aqui, tela inteira. Perfeito, pessoal. Então, a minha pesquisa se chama Aplicativos Móveis e Museus, né? Um estudo sobre os aplicativos móveis e as instituições museais na Google Play Store. E essa pesquisa, ela nasce por conta da revolução tecnológica que a gente passou, e tem passado, né, que é cada vez mais acelerado aqui nas últimas décadas, de que museus com instituições tradicionais, elas não conseguem acompanhar as novas formas de comunicação na sociedade, né? E a forma que eu percebo que a juventude, no geral, e todas as gerações, na verdade, têm tratado de cultura, até esse ponto, até a cultura está sendo mediada por tecnologias da informação e comunicação. Então, eu encontrei essa lacuna dentro da literatura da museologia e da ciência da informação, que ninguém realmente tratava dessa pesquisa, e decidi, durante o mestrado, tentar construir uma referência sobre isso a partir da lente das relações interraciais, né? Transraciais e todas essas no caminho. Opa, perfeito. Aí a introdução do trabalho é a museologia latino-americana no século XX e XXI, tecnologias da informação e comunicação, aplicativos móveis, são todos os temas que a gente vai tratar aqui rapidinho durante essa apresentação, né? Depois a origem do termo museu, as primeiras publicações de caráter museológico aqui, a modernidade e a Revolução Francesa. Por que eu gosto de começar falando sobre isso? Eu preparei essa apresentação assim. Porque museus, da forma como a gente conhece, elas são instituições ocidentais, basicamente europeias, né? Elas são, o termo museu é uma palavra originalmente grega, chama museion, que é a morada das musas, né? Mnemosine, que é a deusa da memória, e Zeus, né, o rei dos deuses, eles tiveram 9 filhas, que são essas musas que estão aí projetadas na tela para vocês, e cada uma delas era responsável por uma das grandes artes, né, ou pela ciência, e os filósofos, os pensadores gregos da época, eles se reuniam na casa das musas para buscar tanto a inspiração, tanto esse ambiente de contemplação, quanto um ambiente de
de formação de ideias, realmente, assim, de propagação e formação de ideias. Só que ele não era um ambiente aberto para todo tipo de pessoa, era só para cidadãos gregos, que foi se popularizando no futuro, dentro da Europa inteira, para depois passar a ser o museu que a gente conhece hoje em dia, né? Esse é o mito de criação da palavra museu. Eu trouxe também a primeira publicação de museologia, que é do século XV, do século XIV, perdão, de um médico belga chamado Kittenberg, Samuel Kittenberg, e ele percebeu que, ao organizar melhor as exposições em espaços culturais, chamava mais atenção e que ele tinha um poder sobre a construção de identidade das pessoas, porque ele conseguia selecionar aquilo que tinha valor, certo? E, antes disso, até o século... Entre o século XII e XVI, acontecia muito o que a gente chamava, que provavelmente vocês já ouviram falar, de gabinetes de curiosidades, que eram espaços supercarregados de informação, onde todas as... Pensem em salões nobres, assim, cheios de animais, minerais, obras de arte, escritos, espólios de guerra, eram formados a partir de coleções psicopescas, expostos sem nenhum cuidado, apenas para criar esse lugar de fetiche. A questão da autoridade, né? Os outros e nós. Então, a nobreza europeia fazia isso para expor os espólios de guerra deles. E o Samuel, esse médico belga, ele começou a mudar um pouco dessa ideia, organizando e conservando melhor as peças, né? Mas ainda assim tinham relações de poder em relação ao que era patrimônio ou não, que ele escolhia expor ou não aqui, né? Eu trago o Museu Ashmolean, que era um gabinete de curiosidade no século XV, mas durante o século XVII passa a ser o primeiro museu público visitável da Grã-Bretanha, né, lá na Universidade de Oxford. Ele era público, entre aspas, assim, apenas estudantes e a nobreza inglesa podiam frequentar, eles não eram públicos como a gente concebe museus hoje em dia, né, público. Mas esse é o primeiro museu ocidental que a gente tem registro oficial que usa essa terminologia, né, e isso tudo atravessa a pesquisa de alguma forma. Aí agora, por que eu gosto de trazer essa passagem inicial da museologia? Porque como a gente pode desvincular alguns séculos de formação de pensamento teórico, técnico, empírico, né, baseado em relações de poder hegemônico, como é a museologia, e tentar, eu como museólogo formado, né, e todo mundo como cientista aqui, pesquisador, como a gente pode só não pensar sobre quais são as influências desse tipo de pensamento dentro da nossa realidade, né, dentro da nossa formação. Aqui no Brasil, a museologia, ela começa no século XX com ele é museólogo condecorado, chamado Gustavo Barroso, era um advogado do Rio de Janeiro, filósofo, pensador, só que ele também era integralista. E esse é o tipo de coisa que deixa uma herança no fazer, até na construção científica, na base científica teórica do campo, que precisa ser tensionada. E indo fazer a pesquisa lá no México, pesquisando os aplicativos mexicanos e pesquisando aqui no Brasil os aplicativos brasileiros, eu percebi que esse tipo de essas relações de poder tensionadas socialmente, né, na vida real, elas também se transpõem para o mundo virtual, para os aplicativos, porque as pessoas que têm acesso aos meios de produção, de desenvolvimento de tecnologias, eram as mesmas pessoas que faziam e fazem parte da sociedade que tem o maior poder aquisitivo, o maior prestígio social, né, dentro do poder hegemônico que a gente conhece. Mas, enfim, eu trouxe aqui para vocês também algumas recomendações de visitas a instituições mexicanas que eu gostei muito de conhecer, que eu acho que são basilares para vocês entenderem um pouco do contexto cultural mexicano aqui, principalmente o Museu Nacional de Antropologia. Eles têm o que a gente chama de tipografia, que a gente vai falar daqui a pouco rapidinho, uma tipografia bem tradicional, assim, eu até conversava com o meu orientador, o professor Manuel, eu sentia que tinha assim, um desenvolvimento mais focado para o olhar estrangeiro em alguns lugares, assim, não necessariamente que aquilo era construído para o povo mexicano necessariamente, apesar de boa parte, os museus lá são muito visitados, inclusive, que isso era uma coisa que eu achava muito legal, por famílias mexicanas, de diversos estados do país, diversas cidades, assim, longínquas dentro da capital, né? Só que tem esse detalhe que eu acho que
existe esse elemento do fetiche ainda dentro da construção da identidade dele através do patrimônio cultural dentro do México, né? Mas eu recomendo vivamente o Museu Nacional de Antropologia para vocês, o Museu Universitário de Arte Contemporânea, que é da UNAM, o MUAC, que foi uma recomendação do professor Manuel, eu recomendo vivamente. As duas unidades do Museu Som Maia e o Museu Rufino Tamayo são museus de arte contemporânea e clássica misturado, assim, então fica a lista para vocês, aí fiquem à vontade para, depois se quiserem entrar em contato para pedir mais recomendações, é tranquilo. Mas agora falando especificamente continuando a pesquisa, né, a pesquisa especificamente. Aqui eu trago as etapas de desenvolvimento da pesquisa, né, a apresentação dos conceitos, a compilação de dados, porque eu fiz a testagem dos aplicativos em loco mesmo pelo meu celular, né, já que os aplicativos são pensados para isso. Eu coletei os dados e analisei e discutia as formas de comunicação e mediação da informação desses aplicativos dentro da minha pesquisa. Eu recomendo, vocês que estão indo agora, uma coisa que foi conversada em alguns momentos durante o intercâmbio, foi a questão da nossa fundamentação teórica e a metodologia. Eu recomendo que vocês já vão com isso com uma robustez um pouco maior, para que vocês possam discutir e enriquecer a pesquisa de vocês lá com os orientadores e não construir durante o processo. Que eu acho que, como eu cheguei com a pesquisa um pouco mais orientada já, quando eu compartilhei com a pesquisa com o Dr. Emanuel, ele conseguiu enriquecer muito melhor a pesquisa em si, o material em si, do que a gente ter que descobrir exatamente como a gente ia fazer, né, o processo. Então, o objetivo geral da minha pesquisa foi investigar, a partir da combinação de teorias e métodos desenvolvidos no Brasil e no México, considerando o contexto latino-americano, né, para ter uma troca entre os países, qual que é o panorama das tecnologias da informação e comunicação no âmbito das instituições museais e culturais mexicanas, né, a fim de, além de fundamentar a minha dissertação aqui no Brasil, também contribuir com a construção da ciência dentro do México, né, a intenção é publicar um artigo com o tutor, com o Dr. Emanuel, sobre o tema também. Aqui eu tenho os objetivos específicos, que eu acho que o mais importante seria identificar o uso das TICs aqui por grupos historicamente marginalizados, né, mexicanos, ou pelo menos identificar alguma iniciativa semelhante. E depois eu trago os tensionamentos, como a gente estava falando sobre a questão dos museus aqui, eu trago as transformações do conceito de museu segundo o Conselho Internacional de Museus aqui, que é o ICOM, né. Ao longo das décadas aqui, vocês conseguem perceber aí na tela, que a participação social vai mudando, e isso é devido muito ao processo de militância mesmo de profissionais latino-americanos, principalmente aqui no Brasil, lá no México com o professor Felipe Lacouture, que é um museólogo condecorado lá também, no Chile, na Colômbia, aqui até a Argentina também, onde eles requeriam a participação social das pessoas, a integração da comunidade dos museus. E isso eu acho interessante porque essa necessidade ela vai se traduzindo nas definições de museu ao longo do tempo. Esses eventos que acontecem em países diferentes ao redor do mundo, eles financiam a ida de pesquisadores, de lideranças comunitárias para participar e repensar coletivamente o conceito de museu. Esse conceito ele é votado e aprovado, então é interessante porque não existe um poder institucional maior para desaprovar ou não o que a comunidade científica e cultural aprova, né? Por isso que eu trago isso para vocês, isso eu acho que é um elemento possível de mudança aqui. Aí, como eu tinha dito antes, eu trago o Lacouture para fundamentar um pouco, né, o campo da museologia dentro do trabalho, né, algumas tensões são mais específicas que eu não vou entrar muito em detalhe, seria a museologia uma ciência, uma especialização, uma disciplina. Hoje em dia a gente entra num consenso sobre a museologia, que é uma ciência social aplicada, né, que estuda as relações humanas, a construção de relações simbólicas a partir de uma parte mais técnica e específica, que é a conservação e a documentação antiga francesa, depois brasileira. Aqui um pouquinho do que o Lacouture separou, né, que é esse museólogo mexicano, que eu usei também para fundamentar essa separação das análises dentro do aplicativo, né, a perspectiva da análise social, da análise técnica em cima dos acervos e dos aplicativos. Aí um pouquinho, para trazer para vocês um pouquinho dessa discussão do que é esse museu-templo, que é essa origem tradicional grega, né, ocidental do museu, quanto o que é o museu que a gente entende hoje, assim, porque tem
antropólogo que eu gosto bastante, que é o Nestor Garcia Canclini, que ele é argentino, mas ele foi radicado no México, que ele estuda a formação das identidades nacionais. E ele tem um capítulo específico que ele dedica à construção dos museus e o uso dos museus para validar, né, a identidade nacional, para construir e validar essa identidade nacional. Então, hoje em dia, a gente quer fugir desse espaço do museu enquanto um lugar sagrado de afirmação da verdade e transformar esses espaços, não só o museu, mas todos os espaços culturais, em espaços de debate. Por isso que a gente chama de fórum, museu, fórum, né? Para debater, para questionar o motivo, por exemplo, quais são os critérios para a escolha de alguns dos objetos que estão lá, por que esses objetos em detrimento de outros, né? Por que só algumas comunidades têm um museu dedicado, por que o financiamento público não ocorre de maneira horizontal para todo mundo, mas de forma vertical, né? São questões que a gente trabalha dentro da museologia que perpassam a minha pesquisa, que eu acho que perpassam a nossa vida, né? Porque a gente tem uma instituição cultural, muitas vezes com financiamento do Estado, para chancelar o que é identidade, o que é cultural de fato do país, assim, as relações de poder se transparecem muito, né? Ficam evidentes dentro desse tipo de dinâmica. Eu falo isso porque no Brasil a nossa Constituição de 1824, por exemplo, ela previa uma religião oficial, que era o cristianismo. Até meados do século XX, religiões de matriz africana eram classificadas como magia negra e eram punidas, eram passíveis de punição pelo Código Penal. E isso mudou não tem 100 anos. Quer dizer, tem pouco mais de 100 anos. E é o tipo de coisa que tem uma marca tão grande que lá no Rio de Janeiro, a gente tinha o Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro, eles têm estátuas de divindades de religiões de matriz africana que são classificadas como a coleção do crime, a coleção do Museu do Crime. E isso até hoje. O IFAM, o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, né, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, eles deixaram que as comunidades que tiveram esses bens apreendidos, né, que foram violentamente raptados delas, pudessem voltar e recolher os bens, mas ainda não liberaram totalmente esse acervo para as comunidades cuidarem melhor, para repatriarem de certa forma para suas comunidades, né? A mãe Meninazia de Oxum ainda está fazendo essa luta, que é liberem o nosso sagrado, um movimento muito interessante que acontece lá no Rio de Janeiro. Só que esse tipo de coisa acontece, quando esse tipo de coisa acontece, eu acho que é um lembrete para a gente nunca esquecer de que esses 500 anos de história brasileira, por exemplo, tanto no contexto mexicano uma outra dinâmica, mas todo esse tempo de história se reflete ainda hoje e as políticas públicas devem não só reparar, mas construir um futuro diferente para as novas gerações, né? Aqui um pouquinho mais sobre o conteúdo cultural, aqui as diferentes esferas da informação, que eu gosto de trazer para vocês pensarem, principalmente quando vocês estiverem lá no México, que existem essas duas formas de se relacionar com a informação, principalmente no contexto cultural, onde existem elementos, por exemplo, principalmente em práticas de patrimônio material, elementos tradicionais que a gente não tem como traduzir, não é uma questão de linguagem, né? E que a gente deve não só respeitar, mas tentar acolher e fazer parte desse contexto, principalmente vocês quando estiverem lá, acho que isso é muito importante. Um pouquinho sobre a metodologia, né? Eu acho que é muito legal a gente sempre evidenciar o tipo da natureza da pesquisa, a abordagem que é utilizada e quais são os objetivos dentro da nossa pesquisa, não só os objetivos gerais específicos, mas a forma como a gente vai fazer a pesquisa, né? Dentro da metodologia separar. Esse é um conselho que recebi da diretoria do meu programa no ano passado, que eu gosto de compartilhar com todo mundo, porque eu sinto que facilita a construção tanto de dissertações quanto teses no geral, tá? Um pouquinho sobre uma revisão de literatura que eu realizei, né? Usei termos em espanhol, usei o Cielo via Redalic, que foi uma recomendação do professor Emanuel para enriquecer o trabalho. Eu vou dar outra dica para vocês que às vezes a gente tem dificuldade em acessar algumas revistas oficialmente, né? Mas a UFSC paga algumas centenas de milhares de reais para a gente ter acesso a revistas de trânsito mundial científicas via o portal ACAF, tá? A gente consegue entrar com o nosso usuário da UFSC e lá a gente consegue acessar essas revistas oficialmente. Então, usem disso porque está sendo pago para que a gente utilize. E muito do trabalho que eu fiz, muitas das revistas que eu acessei para essa revisão de literatura foram por meio do portal ACAF, porque senão a gente fica na questão de conseguir por
por meios não oficiais e dificultar a nossa própria vida, né? Aqui os periódicos que foram recuperados, né? Só um deles é mexicano, que eu achei muito interessante sobre a produção, essa pesquisa específica aqui. Aqui os critérios de seleção por artigo, as bases que eu usei, os idiomas que eu trabalhei, né? Que eu considerei para fazer a pesquisa dentro dessa riqueza. Aqui os resultados, assim, vou passar mais rapidamente, porque acho que não é o interesse coletivo aqui, é só para dar uma forma, né? E o que eu descobri nessa revisão aqui, agora que eu percebi, o que eu descobri nessa revisão é que é um tema pouco tratado ainda, assim, dentro da literatura, né? Tanto lá quanto aqui, que era uma coisa que a gente já previa, só que os materiais, eu acho que os materiais têm um potencial de pesquisa muito grande. Eu gosto de compartilhar, porque caso alguém tenha interesse, eu faça pesquisa em relação de cultura e tecnologia, é interessante também, né? O porquê eu escolhi os aparelhos móveis, né, a definição dos celulares móveis inteligentes, mas o fato de que quase todo mundo hoje em dia tem um aparelho móvel com acesso à internet, isso é um fenômeno recente, né? Aqui tem algumas definições do quais são os critérios para considerar um aparelho, um celular inteligente móvel ou não, né? As funcionalidades que eles oferecem. Aqui, alguns dados sobre... Aí eu tentei pegar um pouco do cenário global e um pouco do cenário mexicano específico, né, já que a pesquisa foi desenvolvida lá, para saber quantas pessoas utilizam, quantos celulares existem, né, o tipo de conexão. Aí está em inglês porque essa empresa, We Are Social e a Mel Water, são empresas norte-americanas, né, a presença da internet ao redor do mundo aqui, um pouquinho mais Aí agora, especificamente no México, né, a relação, isso de 2025, né, os dados são atualizados todos os anos, mas eu pesquisei os dados desse ano, mas ainda não publicaram, então a gente está com essa defasagem de um aninho, da janela de um ano aqui, tá? Os aparelhos móveis inteligentes são os mais possuídos pelas pessoas no geral aqui, e o uso de internet, né, quase todo mundo usa a internet. A diferença com os dados, o tempo médio de tela, que é uma justificativa para usar de como os museus podem se apropriar desses espaços para usar os aplicativos e convidar as pessoas a estarem, né, se apropriarem dos museus também. Os aplicativos que eu encontrei aqui, sem distinção, que uma coisa que aconteceu tanto lá quanto as pesquisas da Google Play Store do México quanto brasileiras é que muitos dos aplicativos que se chamam de museu lá e aqui são aplicativos de jogos e não necessariamente de instituições. Então isso refletiu diretamente na análise deles, né? Eu separei os critérios de seleção e eu desconsiderei os que são jogos porque eles não tinham instituições reais por trás, pelo fundo, né? Aqui, então, de todos os encontrados, apenas 19, apenas não é a maior parte, mas 19 eram de museus e 11 eram de jogos só para entretenimento no geral. Certo, pessoal? Essa aqui é a ficha que eu uso para analisar, para coletar dados, os dados gerais, assim, para depois fazer uma análise das funções, né, oferecidas pelos aplicativos. E aqui, esses foram os resultados da pesquisa, né? Eu considerei 4 categorias ali de aplicativos pesquisados. Nenhum dos aplicativos foi desenvolvido por uma comunidade independente, todos esses aplicativos foram desenvolvidos por empresas, nem todas empresas mexicanas, o que eu acho muito interessante, porque tensiona essas relações de poder entre o norte e o sul global, né, também. Mas a maior parte deles são guias para visitas já presenciais, ou seja, eles são suportes, complementos multimídia de uma experiência presencial. Poucos deles, como do ponto 3 aqui, que são os guias e visitas virtuais, são aplicativos voltados para que a pessoa que não tem acesso ao espaço fisicamente possa conhecer ou se apropriar um pouco daquela informação, daquele conhecimento que está ali. Eu achei curioso, né? Um pouco da conclusão do estudo, né, que os 27 programadores diferentes, 30 aplicativos, né, as produtoras, um pouquinho dos exemplos. E, na verdade, o que eu achei mais interessante é que realmente as relações sociais do poder hegemônico se traduzem na tecnologia, porque a gente nunca se emancipou verdadeiramente disso, né? E as tensões raciais aparecem também dentro desse contexto cultural e tecnológico. Foi isso, pessoal.
Esse foi o finalzinho da minha apresentação. Qualquer dúvida, qualquer comentário, se eu puder ajudar vocês, é só entrar em contato. Obrigada, Felipe, também aí pela partilha. Também intencionamos aí uma excelente defesa, né? Já no final desse mês. Muito né? obrigado. Que tudo corra bem. Quem depois quiser contato, né? Quiser qualquer informação do Felipe, do Gilmar, pode falar com a gente ali, principalmente os bolsistas que vão na nova edição, a gente passa. E agora eu queria agradecer muito a presença do doutor Emanuel. Vou falar em espanhol. Nos gostaria de agradecer ao professor Emanuel por sua colaboração, sua parceria com a cátedra para o desenvolvimento do programa Abdias de Nascimento em México. Dr. Emanuel é doutor em Ciências Antropológicas por la UAM e atualmente se desempenha como secretário acadêmico em PUIC de la UNAM e hoje está em Estados Unidos em uma atividade e nos logrou com sua presença aqui um espaço em sua agenda para acompanhar-nos. Professor Emanuel, muitas graças e contigo. Muchísimas gracias, Camila. Muchísimas gracias a invitarme a comentar esto. También aprovecho para enviar un afectuoso saludo al profesor Joao, que siempre es un gusto coincidir también en estos espacios. Y peco de disculpas por no hablar portugués, mas espero que consíganme entender. Eh, eh, en ese sentido, pues trataré de hablar un poco más despacio. Es también un gusto volver a ver a mucha gente que ha estado aquí en el marco de la cátedra, volver a ver a Guilmar y a Philip y ver que sigue presente esta experiencia que han tenido en el marco de esta estancia de investigación que han desarrollado, nos confirma que a veces las estancias marcan completamente el sentido de cualquier investigación, el sentido de cualquier reflexión, pero sobre todo la enriquecen a la luz de un espejo geopolítico, geocultural lejano, como puede ser México. En ese sentido, les agradezco sobre todo que me hayan invitado a comentar dos presentaciones, dos proyectos que a mi juicio son sumamente relevantes en el marco de las investigaciones que se desarrollan en las ciencias sociales hoy día. El primero, el de Guilmar, enfocado al racismo ambiental, tanto en algunos enclaves territoriales de Brasil, en los cuales él está muy familiarizado, y la estancia le permitió poner en diálogo, un diálogo muy corto, pero muy rico, muy profundo, las experiencias de las quilombolas brasileñas versus los pueblos pesqueros afromexicanos. Y en ese sentido, vemos cómo se comparten problemáticas en estas regiones que son transversales a los problemas que afectan hoy en día a los pueblos originarios y a los pueblos afrodescendientes, ¿no? El tema, digamos, del desarrollo petroquímico, el desarrollo inmobiliario, el despojo territorial, es una común en estos territorios y en cierta medida muestran cómo hay procesos de degradación de los ecosistemas naturales donde se desarrollan estos pueblos pesqueros, pero también mucha negligencia de las autoridades para tratar de evitar esos grandes problemas ambientales. Creo que el trabajo en cierta medida tiene aportes muy, muy interesantes, a pesar de que una de las cosas que más se está señalando ahorita es la importancia en la fundamentación metodológica de la investigación. Creo que en este trabajo que acabamos de revisar de racismo ambiental, encontramos unos elementos muy, muy interesantes sobre cómo poder, en cierta medida, reflexionar el tema de una metodología militante. A mí en lo personal, algo de lo que me gusta de este trabajo sumamente sugerente es que en cierta medida Guilmar logra poner a debate si es posible desarrollar una investigación militante como tal. Y creo que en cierta medida este trabajo nos pone en el fondo
una reflexión, un marco de análisis sobre cómo tenemos que empezar a dar unos primeros pasos para lo que podría llamarse colaborar. A mí, digamos, es una de las reflexiones que más me llama la atención en mi práctica de investigación, y creo que en el fondo estamos discutiendo con mucho sentido que la práctica de investigación por muchos años vino arrastrada de un gran ejercicio de poder, y en el fondo tiene muchas relaciones de poder. Creo que Gilmar nos muestra un poco cómo podemos dar unos primeros pasos precavidos, ¿no? Con cierto respeto, con cierto cuidado, a tratar de colaborar en un espacio que es nuevo, que es ajeno con nosotros. Y también la gente, en cierta medida, pone ciertas resistencias hacia esa colaboración, ¿no? Recuerdo mucho, y a mí me gusta mucho citar este ejemplo, en las clases de metodología que imparto, sobre un poco una reflexión que surge en el diálogo entre Jean-Paul Sartre y Frantz Fanon, en donde en cierta medida en el prólogo, cuando Sartre acaba de escribir el prólogo a Los Condenados de la Tierra, hace una reflexión muy interesante desde una posición muy política. Dice, cuando un ser humano se da cuenta de la explotación y toma un fusil, en ese momento el mundo pierde en cierta medida un ser humano y gana un revolucionario, ¿no? Sartre dice que, digamos, eso es lo que le provoca la lectura de Los Condenados de la Tierra, y espera que mucha gente tome esa conciencia revolucionaria que necesita el mundo para transformar las relaciones de opresión. Creo que en el marco de la investigación en ciencias sociales, como lo muestra Gilmar, darnos cuenta de la opresión, compartirla y en cierta medida empezar a hacer un proceso reflexivo sobre ella, nos invita a repensar completamente nuestra posición como únicamente investigadores que ven desde fuera. Y en ese sentido, es importante empezar a ver cómo podemos transitar de una investigación simple de gabinete que observa la realidad y solo escribe para la academia, a una investigación que en cierta medida camine hacia reflexivamente y de manera cauta y respetuosa, colaborar con las personas que muy amablemente nos comparten sus experiencias, sus espacios y sus vivencias. Y el mar nos muestra que este camino no es fácil, ¿no? Este camino donde transitar hacia quitarnos, ¿no? La ropa de investigadoras, de investigadores, es complicado, ¿no? Yo recuerdo que en verdad son pocas las investigaciones militantes que a veces uno conoce reales, ¿no? Porque hay muchas investigaciones que se enuncian como militantes, pero hay pocas que en verdad logran esa colaboración real. Sin embargo, aquí va un primer comentario que me surge de esta exposición tan detallada que nos hacemos. ¿Por qué a veces reducimos la colaboración únicamente al trabajo de campo? A veces creo que la colaboración, y es donde he visto en cierta medida cómo muchas investigaciones no consideran también que hay que irnos un pasito atrás y a veces hay que iniciar también con la coproblematización. Nuestros problemas tienen que surgir un poco de las problemáticas que ponen las personas sobre la agenda cotidiana que tienen, ¿no? Entonces, estamos hablando ya que colaborar en una investigación no solo es en el campo y en la co-construcción de los datos, sino desde la problematización inicial, ¿no? Y esto nos permitiría también dar paso a otra fase que todavía es quizá la que está menos desarrollada en las investigaciones militantes y colaborativas, que es la coteorización, ¿no? O sea, digamos, coproblematizamos con las personas, co-construimos el proceso de investigación en campo y los datos, y después pasamos a un diálogo de saberes donde en verdad empezamos a coteorizar y a replantear muchas de las relaciones de poder que empezamos a encontrar. Creo que Gilmar va por un muy buen camino, ¿no? O sea, yo platicaba con algunos colegas de acá de México que hacen investigación militante con pueblos indígenas y ellos ya más que investigadores, investigadoras se asumen como defensoras y defensores de pueblos.
En ese sentido, ellos me decían que la estrategia es quizá a regresar a ser personas en el trabajo cotidiano con las poblaciones y quitarnos, como bien lo dice Gilmar, ese disfraz, esa ropa de investigador, ¿no? O sea, regresar a ser personas y colaborar y caminar con ellas. Y a veces una simple caminata con estas personas, un simple paseo por la playa, un simple compartir los alimentos puede darnos más elementos para co-construir experiencias, co-construir historias y a partir de eso empezar quizá a vislumbrar algunos ejercicios de colaboración que puedan materializarse. Creo que Gilmar va por un muy buen camino porque detecta en cierta medida que estas zonas a las que llega y que están habitadas por comunidades negras o indígenas son zonas colonizadas que empiezan a sufrir también efectos de simulación de reconocimiento. El Estado parece ser que simula su reconocimiento como espacios con mucha tradición, con muchísimo, digamos, riqueza gastronómica, riqueza cultural, pero entre líneas hay un racismo estructural y sobre todo hay un racismo ambiental que sigue potenciando el despojo. Es un trabajo que sin duda alguna lanza algunas recomendaciones muy interesantes a los gobiernos, ¿no? Y esa me parece una provocación interesante, ¿no? Y que a veces puede ser difícil de entender cómo un trabajo de tan poco tiempo lanza estas recomendaciones inmediatas, ¿no? Y creo que es importante lanzarlas porque está tu posicionamiento político en ellas. Sin embargo, creo que también hay que contextualizarla, porque muchos de esos problemas son el efecto de años y años de un proyecto capitalista que se ha exacerbado en el neoliberalismo y que en cierta medida, hoy tanto en México como en Brasil, hay proyectos en disputa sobre esto. Hay grandes proyectos estructurales que buscan disputar y construir otra realidad, no tan ajena al capitalismo, pero sí hay la posibilidad de que haya resistencia. Y en el marco de esas resistencias viene el reconocimiento precisamente a los pueblos afromexicanos. Es inicial, apenas va en camino, pero creo que hay muchas cosas que se pueden destacar todavía, que van en ciernes y que quizá plantean una utopía o un futuro prometedor, ¿no? Y nos mantienen con la esperanza de que no siempre va a ser así, ¿no? Esta situación. En ese sentido, yo celebro muchísimo tu investigación, las provocaciones y recomendaciones que haces, pero también creo que asignarlas completamente a los contextos de disputa de hoy podría ser algo injusto para al menos los proyectos, por ejemplo, ¿no? O sea, que quieren construir otra sociedad a nivel de país, a nivel amplio, ¿no? Y esos proyectos también están ahí en disputa. Creo que es importante contextualizarlos, ¿no? Finalmente quiero destacar muchísimo también esta estrategia muy creativa y es otra de las cosas que estamos reflexionando por acá en México en algunos seminarios, de cómo tenemos que construir estrategias más lúdicas en nuestras investigaciones. Y la fotografía puede ser una de ellas, ¿no? La fotografía a veces se ha pensado desde una perspectiva muy estética. Y la fotografía social tiene otro toque, tiene un toque de colaboración que evoca a los recuerdos, a la memoria, a la geolocalización, a la posibilidad de construir otras cartografías. Y tú ocupas la fotografía de una manera muy estratégica, me parece, ¿no? Creo que en ese sentido, el tema de empezar a ser creativos también con nuestras metodologías es otra posibilidad de construir otro tipo de investigación, ¿no? Que complementará metodologías que no son las científicas de la ciencia con C, sino son las metodologías creativas, las que nos permiten jugar, divertirnos, compartir fotografías, compartir imágenes con las personas, ¿no? En general, creo que el autor nos muestra también que es necesaria la reparación histórica, ¿no? Que urge una reparación histórica y la protección de derechos fundamentales de las comunidades negras y afromexicanas que, digamos, están vinculadas a la pesca,
y encuentra dos líneas de trabajo que a futuro sería interesante desarrollar. El tema de los derechos laborales, comparado en México, Brasil, ahí sí creo que hay un tema para comparar, y una deuda histórica, que es el reconocimiento de las mujeres en la práctica pesquera, ¿no? Que es un tema sumamente relevante. Entonces, te felicito, Gilmar, sin duda alguna tu trabajo va construyendo estos puentes de diálogo y se va enriqueciendo. Pasaré a hacer unos comentarios sobre el trabajo de Philippe, a quien tuve el honor de acompañarlo y de quien tuve el honor también de aprender muchísimas cosas con respecto a los estudios un poco que cruzan la tecnología y la cultura, y sobre todo desde una perspectiva compleja, ¿no? Cuando revisamos el perfil de Philippe, era difícil asignarle a un tutor, ¿no? O sea, porque él venía de una especialización que desborda un poco las ciencias sociales, ¿no? Y me tocó la fortuna a mí porque tengo alguna formación previa en sistemas, aunque después me formé como antropólogo, y esto me ha permitido reflexionar en cierta medida la relación entre lo que sería la tecnología, la sociedad y las diversidades que componen esta sociedad. Y Philippe, desde un inicio, tenía una reflexión muy interesante y muy crítica sobre los museos. Los museos son, digamos, estos grandes instrumentos coloniales o que utilizó el Estado-Nación, como él nos lo mostró en su exposición, para reforzar procesos de integración, procesos de colonialismo y procesos de exterminio. Sin embargo, hoy día los museos se han repensado y los museos son espacios de disputa, ¿no? Y en cierta medida empezamos a ver una tensión muy, muy sugerente en el marco del trabajo de Philippe, ¿no? La comparación entre lo que puede ser la museografía de corte indigenista que predomina, por ejemplo, en espacios como el Museo Nacional de Antropología, se puede comparar con algunas reflexiones muy similares, y Philippe lo fue encontrando en la práctica, visitando los museos, dándose cuenta cómo reforzaban esta historia nacional. Sin embargo, también hay una reconfiguración muy importante de los museos. Los museos también empiezan a ser espacios que definen marcas específicas para las ciudades que uno visita. Y esto se reformula en una lógica cultural global. Los museos empiezan a dejar de pensarse solo para las sociedades que en cierta medida nacionales que visitan el museo y empiezan a configurarse para públicos más cosmopolitanos. Y la cosa se complica un poco porque también por muchos años el museo fue un espacio solo que podía ser accesible para las élites, ¿no? Y en cierta medida, de repente empieza a haber como una reformulación de los públicos del museo y una disputa por quién puede acceder a este museo. Y todo se va a complejizar más con el surgimiento de la tecnología. La tecnología va a venir a trastocar todos estos puntos, ¿no? Y Philippe está muy atento a estos cambios, ¿no? Sin embargo, llama la atención que hay pocas reflexiones y muy poca bibliografía sobre esto. Hay más bibliografía para potencializar la mercantilización de la cultura a través de los museos y la gamificación de la cultura a través de los museos. La tecnología podríamos leerla en dos sentidos, y esto lo platiqué muchísimo con Philippe, ¿no? En torno a cómo puede cruzar la tecnología a los museos. Por un lado, hay unas visiones sumamente apocalípticas que dicen que la tecnología nos va a dominar, va a favorecer la explotación y es otro instrumento. Y otras visiones muy apologéticas que presentan a la tecnología como la piedra filosofal de la humanidad que va a resolver todos los problemas. Creo que Philippe es muy crítico con estas dos posiciones. Y el estudiar la tecnología en los museos nos permite ver en algún lugar que hay iniciativas museísticas y de difusión del patrimonio desde los pueblos originarios, desde los pueblos negros o afrodescendientes, que presentan un poco la propia perspectiva de los pueblos y permiten posicionar a los pueblos en la disputa del museo como un lugar de élites. Esos usos críticos de la tecnología son muy interesantes y tenemos que seguirlos porque la tecnología es otro espacio de disputa. Y si no entramos en ese debate, ¿no? O sea, nos estamos cerrando a un mundo muy importante que es el mundo de la exposición cultural tecnológica que permiten las plataformas hoy día.
Sin embargo, las plataformas también siguen reproduciendo las lógicas estructurales de la sociedad. Y hay una lógica que discutimos muchísimo y que quizá Philip hoy no abordó tanto, y creo que por ahí tiene que profundizar en un futuro sobre su trabajo, ¿no? ¿Qué tanto las nuevas aplicaciones de difusión de la cultura, las nuevas aplicaciones museísticas están reproduciendo un racismo? Y la reflexión sobre el racismo algorítmico, el racismo tecnológico, es una reflexión que está ya muy presente. Tiene muchísimas reflexiones. ¿Por qué? Porque la tecnología y los entornos sociodigitales que promueve son un reflejo de nuestra sociedad y están reflejando completamente eso. Hay una disputa que dar. ¿Es posible construir una plataforma de difusión cultural o museística afrocentrada? Creo que la pregunta la tiene Philip, ¿no? O sea, quiere contribuir a ese debate y a mí me parece que es sumamente pertinente no negarnos de discutir con todas las tradiciones museísticas que han venido surgiendo. Entenderlas, como lo ha hecho Philip, permiten encontrar el momento actual en el que nos encontramos, un momento de disputa del proceso de difusión cultural mediado por tecnología. En la semana leía unas estadísticas y de las estadísticas que presentó Philip, nada más y nada menos para que se den cuenta, ¿no? O sea, se cree que la mitad del mundo utiliza plataformas de Meta. Nada más y nada menos. La mitad de la población mundial utiliza alguna plataforma de Meta. Y esa plataforma media su visión de cómo construye la realidad. Qué importante es disputarle ese control a las grandes corporaciones, tratando de construir contenidos críticos, afrocentrados, vinculados con el conocimiento de los pueblos originarios, para posicionar otros usos de la tecnología, en el campo museístico en este caso. Sin embargo, hay un problema de fondo, que ese sí lo he investigado yo, y es el campo de que también la exposición en tecnología, la exposición museística y la exposición en medios puede generar extractivismo cultural y extractivismo de saberes para las poblaciones originarias. ¿Por qué? Porque también todavía no está muy regulado el tema de cómo proteger el conocimiento, las tradiciones, los saberes de estos sociedades, ¿no? Hay una contradicción ahí interesante y sobre todo cuando hablamos de plataformas es más difícil, porque a veces los problemas entre plataformas se piensan como problemas entre particulares y no entre sociedades específicas, porque todavía no hay una reglamentación muy fuerte de estas plataformas a nivel de la protección del patrimonio y de los saberes bioculturales, los saberes culturales, los saberes tradicionales de los pueblos originarios y afrodescendientes. No obstante, Philip logra hacer una reflexión sumamente interesante en su trabajo y me permitió también darme cuenta de que es necesario empezar a revisar y a producir más textos, ¿no?, sobre esta temática, tanto en Brasil como en México, porque la bibliografía es muy escasa, predomina en lenguajes anglosajones y por eso quizá sigue reproduciendo una lógica elitista, colonial y clásicas definiciones de lo que puede ser un museo. Los museos se tienen que repensar hoy día, pero también tienen que permitirle a las personas autorrepresentarse, ¿no? Y es interesante ver que quizá esa posible autorrepresentación se dé primero en las plataformas antes que en los museos realmente, salvo en algunos espacios de arte contemporáneo o donde se permite cierto arte crítico, encontramos representaciones, digámoslo así, subalternas, ¿no? No, quiero cerrar mi breve intervención felicitando nuevamente a Gilmar y a Philip por estos trabajos que han desarrollado. Comentarles que, digamos, me encanta que sigan teniendo tan fresca su vivencia en la estancia y en cierta medida que en verdad estos diálogos comparados, a pesar de que pueden ser muy criticados a nivel metodológico, sirven para inspirar muchas cosas y construir puntos o trazos de diálogo que se pueden ir fortaleciendo y que en cierta medida
construirán siempre vasos comunicantes entre Brasil y México, donde hay más o menos problemáticas compartidas con sus particularidades, pero que pueden hablarnos de una reflexión estructural general. Muchísimas gracias por la invitación y felicidades por la investigación.